Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isaac Menezes, sou biólogo e atualmente sou mestrando em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí. E também sou criador do projeto Fauna de São Bernardo. Vocês podem encontrar no Instagram e nas demais redes sociais. E eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto muito importante, muito relevante nos dias atuais, que são as queimadas. Tá? Primeiramente, parabenizar todo o corpo docente que está promovendo esse projeto, que se preocupa com essas temáticas, se preocupa com assuntos tão sensíveis e tão importantes para a conservação da terra, como esse que nós estamos tratando nesse momento. Bom, pessoal, antes de tudo, eu gostaria de mostrar para vocês esse mapa que vai nos situar dentro da nossa discussão. Nós estamos aqui localizados na região da Lagoa do Bacuri, que é uma região do estado do Maranhão, que tem peculiaridades, né? Tem particularidades muito especiais que precisam ser levadas em consideração. Então, vejam que nós estamos localizados na bacia do rio Parnaíba, que é esse grande rio que divide os estados do Piauí e do Maranhão. E nós temos aqui um rio que vem de outro município, que é o rio Buriti, que passa por São Bernardo e que na sua desembocadura, ou seja, que na sua foz, na sua saída, ele forma esse alargamento que nós chamamos de Lagoa do Bacuri. Para que a gente tenha mais noção ainda, nós temos aqui essa imagem, que eu vou adicionar agora aqui para vocês, que mostra melhor essa localização. Aqui nós temos o Brasil, o estado do Maranhão, e se a gente der um zoom aqui, a gente vai encontrar aqui nessa região a Lagoa do Bacuri, entre os municípios de São Bernardo e Magalhães de Almeida. Então vejam aqui toda a estrutura natural dessa lagoa, tá? E vejam que ao redor dela nós temos muita vegetação, muito mato, muitas plantas, que são plantas típicas do nosso bioma, que é o bioma cerrado, um dos biomas que mais vem sendo devastados no Brasil nos últimos anos, principalmente para isso aqui, ó, que vocês conseguem ver. Toda essa parte mais clara que vocês conseguem ver na imagem é terra que está sendo usada para a agricultura, para o plantio de vegetais, principalmente soja. Então, é nesse cenário biológico, geográfico, que está inserida a Lagoa do Bacuri. Um ambiente que vem, assim como os demais ambientes naturais do nosso estado do Maranhão e no Brasil, sofrendo com o avanço das populações humanas. Mas vamos falar de fogo. Quais são os prejuízos que o fogo ele traz para a nossa saúde, para a biodiversidade e para o ambiente natural como um todo? Primeiramente, pessoal, nós temos que ter em mente que os incêndios eles podem ser basicamente de dois tipos. Nós temos os incêndios naturais, que são aqueles incêndios causados pela natureza em si, por raios e outras variáveis que podem acontecer no ambiente, mas também os incêndios eles podem ser causados pelo ser humano. Incêndios muitas vezes acidentais, mas que também podem ser intencionais, incêndios que nós chamamos de incêndios criminosos, tá? E eles causam muitos prejuízos para a nossa saúde, para a biodiversidade como um todo, principalmente os incêndios criminosos. Quando os incêndios são causados naturalmente,
eles servem para, vamos dizer assim, para ditar a dinâmica natural dos biomas. Tá? Então, quando o incêndio é causado por raios, por insolação, né, por fluxo de energia solar no ambiente, ele vai causar ali um certo prejuízo momentâneo, mas isso faz parte da história dessas áreas naturais. Então, eles não causam muitos prejuízos. Agora, quando ele é causado por seres humanos, de forma descontrolada, isso traz uma série de implicações. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem um rastro de fogo, né? Um incêndio que está acontecendo aqui nessa região de floresta. Então, um dos primeiros prejuízos que o fogo traz para a nossa região e para qualquer região do mundo em que ele se instale é justamente a perda de espécies, a perda de biodiversidade. O que é isso? Os animais que estão aqui, que vivem nesse local, que utilizam essas árvores para se alimentar, para se reproduzir, para se abrigar, eles vão perder a sua moradia, né? As árvores vão ser queimadas e vão deixar de existir aqui nesse local. Tudo isso aqui vai ser transformado em cinzas quando o fogo passa. Então, primeiro efeito que ele tem é justamente esse: devastar a floresta, e aí os animais perdem moradia, perdem ambiente. Consequentemente, muitos animais que estão aqui, que não têm muita capacidade de se deslocar de maneira muito veloz, eles vão morrer também queimados por esse fogo. Eles vão perder a vida, e aí a gente consegue ver em noticiários aí vários casos em que o fogo passa, fica um monte de jacaré morto, cobra morta, calango e vários outros animais, outros mamíferos, enfim. Então, o primeiro potencial devastador do fogo é esse. Mas, para além disso, quando esse fogo passa, além de destruir essa vegetação e essa vida que já estava aqui, ele também vai prejudicar a cadeia de vida que vai se desenvolver depois. Por quê? Porque quando esse fogo passa, os micro-organismos, ou seja, aqueles animaizinhos, aquelas bactérias, aqueles fungos e todo o conjunto de organismos pequenos que vivem no solo e que contribuem para que a floresta se mantenha de pé, todos esses animaizinhos, todos esses micro-organismos, eles também vão morrer, porque a temperatura é muito alta. Então, os nutrientes do solo vão desaparecer depois de algum tempo. Então, esse solo aqui, ele vai ficar um pouco mais pobre em nutrientes. E aí, depois que esse fogo passa, depois que ele se apaga, esse ambiente vai demorar muito mais para se recuperar, porque ele está sem nutrientes no solo, tá certo? Então, vejam aí, nós já falamos de perda de animais, perda de plantas, perda de fertilidade do solo. E, além disso, vocês conseguem ver aqui nessa imagem que está saindo fumaça, fuligem dessa queimada. E essa fumaça, ela é muito prejudicial para outros organismos, outros animais que estão longe desse fogo, mas também para outros seres vivos, como os seres humanos. Né? Então, essa fumaça ela é altamente prejudicial para nós, principalmente para idosos, para crianças, pessoas que já têm algum tipo de doença, que estão em casa e que essa fumaça ela alcança. Tá certo, pessoal? Então, são muitas as implicações que nós temos quando acontece um incêndio desse, tá? Além disso, nós temos um outro problema, que é justamente a proliferação de doenças novas, novos surtos, que podem acontecer quando ocorre uma queimada. Isso por quê? Como a gente falou no começo,
os animais vão perder moradia. E quando eles perdem essa moradia, eles vão tentar se abrigar de alguma forma. E uma das formas que os animais encontram de fazer isso é ir em direção às nossas casas. E aí, nesse momento, o contato entre eles e nós pode fazer com que alguma doença que esteja neles seja transmitida para nós e comece aí um novo surto de uma doença que até então não afetava a gente. Então é muito perigoso também essa questão de saúde pública envolvendo a destruição das florestas por queimadas. E para a gente encerrar aqui, para não ficar muito cansativo para vocês, uma outra coisa que eu gostaria de falar é justamente a poluição que isso aqui vai causar. A emissão, a liberação de gases do efeito estufa, ou seja, gases que vão fazer com que a Terra, com que o planeta fique mais quente, e isso aqui venha a alterar os ciclos de chuva, venha a alterar, enfim, os níveis de radiação solar. Então, tudo isso pode ser ocasionado por apenas uma queimada de grande escala, de grandes proporções, tá certo? Então, vejam, precisam depois, com muita calma, com muito amor, com muito carinho, chegar para essas pessoas dizer, ó, não pode fazer isso porque causa prejuízo, não pode fazer isso porque tem uma lei que proíbe esse tipo de prática, e espalhar o conhecimento porque isso transforma e muda a atitude das pessoas, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho a mais. Eu estou dando aqui o meu melhor, falando um pouco daquilo que nós estamos estudando, para que a gente venha a aprender a cuidar melhor do meio ambiente, porque nós aí, vocês e eu também que cresci nesse lugar, nós temos uma riqueza muito grande, que é a Lagoa do Bacuri. Esse ambiente lindo, que tem uma paisagem espetacular, que tem muitas espécies de animais que precisam desse ambiente e que nós também precisamos que esse ambiente esteja saudável, que ele esteja preservado, para que nós possamos aproveitar a sua beleza e para que nós não tenhamos problemas relacionados a tudo isso aqui que eu falei, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aí uma ótima finalização de evento e que vocês venham levar esse conhecimento não só para esse momento em que vocês estão me assistindo aí, mas que esse conhecimento ele fique nas mentes de vocês, que vocês possam depois lembrar que as professoras, os professores de vocês que idealizaram esse momento aí, que estão trabalhando para que vocês tenham um conteúdo de qualidade, que eles possam representar algo bom na vida de vocês, que vocês lembrem desse conhecimento e sejam gratos por cada esforço que eles vêm fazendo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito e qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar depois, pedir para os pais de vocês, ou os que têm celular e rede social, procurem aí Fauna SB, que é o nosso Instagram, e aproveitem lá um pouco do nosso trabalho, deem sugestões e tirem as suas dúvidas com a gente, tá bom? Agradeço demais e é isso.